Você já sentiu que não importa o quanto você ore, os mesmos ataques voltam? Como se sua casa espiritual tivesse janelas quebradas que você nunca consegue fechar. Enquanto você escuta esta oração do Salmo 24, toda entrada ilegal na sua vida será lacrada com o selo do Rei da Glória. Esta não é uma oração comum. É um decreto de fechamento definitivo. Portas espirituais abertas são brechas de autoridade que você entregou sem saber através de pecados, traumas ou heranças malditas. O Salmo 24 não é apenas um cântico bonito. Quando o rei Davi escreveu estas palavras, ele estava conduzindo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Era um momento de restauração de autoridade divina sobre território perdido. Davi não estava orando, ele estava decretando. Ele não estava pedindo permissão, ele estava tomando de volta o que era de direito. E naquele dia, portas que estavam fechadas há gerações se abriram, mas não para o inimigo. Elas se abriram para o Rei da Glória entrar. Agora ouça isto com atenção espiritual. Toda porta tem dois lados. Existem portas que você precisa abrir para Deus entrar, e existem portas que você precisa fechar para o diabo sair. O Salmo 24 faz as duas coisas. Primeiro, ele estabelece quem tem autoridade legal para estar na sua vida. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se tudo pertence a Deus, então o inimigo é um invasor ilegal. Segundo, ele faz a pergunta que fecha brechas. Quem subirá ao monte do Senhor? Essa pergunta não é retórica. Ela estabelece um padrão de santidade que funciona como muralha de fogo. Mãos limpas, coração puro, nenhum ídolo escondido, nenhuma língua mentirosa. Quando você declara esse padrão sobre sua vida, toda entidade espiritual que não se enquadra nele perde o direito de permanecer. É como acender o holofote divino dentro de um território ocupado. As baratas espirituais correm para as sombras, mas não há mais sombras onde a luz do Rei habita. Se você crê que esta oração vai fechar toda a porta espiritual aberta contra você, escreva nos comentários: Senhor Jesus, feche todas as portas do mal. É um ato de fé que ativa a autoridade. Quando você declara com sua boca o que Deus já decretou no céu, você alinha dimensões. Agora prepare seu espírito. Tire distrações. Esta oração não é para ser apenas ouvida, é para ser vivida. Cada palavra é uma chave. Cada decreto é um ferrolho espiritual sendo travado. Oremos juntos. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Eu decreto agora sobre minha vida. Nada aqui pertence ao inimigo. Nenhuma área da minha mente, nenhum pedaço do meu corpo, nenhum centímetro do meu território espiritual. Tudo foi comprado com sangue na cruz. Eu não sou propriedade de espíritos familiares. Eu não sou herança de maldições ancestrais. Eu pertenço ao Rei da Glória, e somente Ele tem direitos legais sobre mim. Toda reivindicação demoníaca sobre minha casa é anulada agora. Toda escritura falsa que foi registrada em dimensões das trevas contra minha família está sendo rasgada pelo fogo do altar. Eu tomo de volta tudo que foi roubado através de contratos espirituais que eu nem sabia que existiam. Pactos feitos pelos meus antepassados não têm mais validade. Acordos selados em terreiros através de oferendas em meu nome estão cancelados. O sangue de Jesus é o único contrato que vale. Eu decreto: meu casamento pertence ao Senhor. Minhas finanças pertencem ao Senhor. Meus filhos pertencem ao Senhor. Minha mente pertence ao Senhor. Cada pensamento, cada emoção, cada sonho, tudo é território divino. Eu removo da minha vida toda a bandeira pirata que o inferno plantou quando eu estava vulnerável. Aquela depressão que parecia não ter fim, não tem mais direito. Aquele vício que voltava toda vez, perdeu a escritura. Aquela enfermidade que os médicos não explicavam, está sendo despejada agora. Porque ele fundou a terra sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Isso significa que Deus criou ordem onde havia caos. Ele separou águas de águas. Ele colocou limite onde espíritos marinhos queriam dominar. E agora eu declaro essa mesma autoridade sobre as águas emocionais da minha vida.
Toda tempestade emocional que o inimigo agita para me afogar está sendo acalmada. Todo tsunami de ansiedade que vem de noite para me destruir encontra a muralha do decreto divino. Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não tenho autoridade nenhuma, mas em Ti eu tenho toda a autoridade. Eu piso em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não porque eu sou forte, mas porque Tu és o dono de tudo. Não porque eu mereço, mas porque Tu me compraste. Agora, diante dessa verdade, eu ordeno. Todo espírito que está ocupando o que não é dele, saia. Toda entidade que está morando onde não foi convidada, desocupe. Esta é propriedade privada do Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Este não é um pedido, é um comando militar. Eu convoco agora toda a porta ancestral que está aberta na minha linhagem. Portas que foram abertas pelos meus bisavós em terreiros de Umbanda. Portais que foram escancarados pelos meus antepassados em pactos de sangue. Entradas que foram liberadas através de adultério, feitiçaria, idolatria e rebeldia geracional. Eu tenho autoridade para fechar o que meus pais abriram. Porque o sangue de Jesus quebra código genético espiritual. Eu não sou refém do DNA demoníaco da minha família. Aquela depressão que pulou do meu avô para meu pai e agora quer me pegar? A porta está sendo trancada. Aquele vício que é tradição familiar disfarçada de fraqueza? O portal está sendo lacrado. Aquela pobreza crônica que ninguém consegue explicar, mas todo mundo herda? A entrada está sendo murada. Eu sou a geração que fecha o que gerações anteriores abriram sem saber. Levantai-vos, ó portais eternos. Eu ordeno. Toda porta que está aberta no meu sobrenome, feche-se agora. Toda brecha que foi passada como herança maldita, cele-se agora. Todo portal que espíritos familiares usam para circular de avô para neto, tranque-se agora. Eu corto com a espada do espírito toda a corrente hereditária. Eu quebro com a autoridade apostólica todo o ciclo vicioso. Não importa quantas gerações esse demônio esteja na família. Ele perdeu o contrato de permanência. Senhor, eu declaro sobre minha descendência. Meus filhos não vão herdar as portas que eu estou fechando hoje. Meus netos não vão lutar contra os mesmos gigantes que eu enfrento. Eu sou o Josué da minha geração. Eu atravesso o Jordão e fecho atrás de mim o Egito espiritual. Nenhuma praga do passado vai me seguir para a terra prometida. Nenhum encosto ancestral vai entrar comigo na herança. Eu deixo no deserto tudo que não foi comprado na cruz. Agora eu vejo essas portas antigas se levantando, mas não para deixar o inimigo entrar. Elas se levantam para deixar o Rei da Glória passar. Onde havia entrada para demônio, agora há passagem para anjos. Onde havia portal de maldição, agora há portão de bênção. Enquanto você ouve esta oração, portas que estavam abertas há 100 anos na sua família estão sendo fechadas. E você é livre para escrever uma história diferente. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Eu declaro agora, o Rei da Glória entra na minha casa. E quando ele entra, não há negociação com ocupantes ilegais. Não há acordo de convivência com demônios. Quando o rei chega, toda a hierarquia do inferno que estava instalada nos cômodos da minha vida recebe ordem de despejo imediato. Principados que estavam no quarto, potestades que dominavam a sala, espíritos que controlavam a cozinha, todos evacuam diante da presença real. Porque ele é o Senhor dos exércitos, não vem sozinho, vem com legião de anjos de guerra, vem com carruagens de fogo, vem com espada desembainhada. E diante dessa invasão divina, todo acampamento demoníaco que estava montado ao redor da minha vida entra em pânico. Eles conhecem esse rei. Eles tremem diante desse nome. Eles sabem que quando ele decreta, não há apelação. Quando ele ordena, não há resistência. Eu abro agora todas as portas internas para que ele tome posse total. Rei da Glória, entra no meu casamento que estava em ruínas. Toma o trono. Expulsa todo espírito de divórcio. Entra nas minhas finanças que eram buraco sem fundo. Senta no controle.
Expulsa todo demônio devorador. Entra na minha mente que era campo de batalha. Estabelece teu governo. Expulsa toda a fortaleza de pensamento. Entra na minha saúde que estava sob ataque. Decreta cura. Expulsa todo espírito de enfermidade. Onde tu reinas, o caos se organiza. Onde tu governas, o impossível se curva. De repente, enquanto esta oração é declarada, você vai sentir uma mudança de atmosfera. Aquele peso que estava sobre sua cabeça vai embora. Aquela angústia que te acordava de madrugada perde força. Porque não é autossugestão. É manifestação real de um rei real, entrando em território real. E demônios não fingem sair, eles realmente fogem. Porque eles sabem que onde o Rei da Glória habita, eles não têm autorização para permanecer. Eu coroo Jesus como Rei sobre cada área da minha vida agora, sobre minha sexualidade, sobre minhas ambições, sobre meus traumas, sobre meus medos. Ele não é conselheiro, ele é Rei, ele não dá sugestões, ele dá ordens, e todo joelho espiritual se dobra diante dele. Todo o poder das trevas reconhece sua supremacia. Eu não preciso lutar contra o que já está derrotado. Eu só preciso declarar quem está no trono. Há portas que foram abertas não por pecados, mas por palavras. Palavras que você falou em momento de dor e o inferno registrou como decreto. Palavras que você pronunciou em desespero e demônios usaram como autorização legal. Eu quebro agora todo decreto negativo que saiu da minha própria boca. Toda vez que eu disse, eu nunca vou conseguir. Cancelado. Toda vez que eu falei, minha família é amaldiçoada. Anulado. Toda vez que eu declarei, eu nasci para sofrer. Rasgado. Porque morte e vida estão no poder da língua. Eu usei esse poder contra mim mesmo sem saber. Eu abri porta para espíritos de fracasso quando eu ficava repetindo que era um fracassado. Eu dei entrada para demônios de doença quando eu vivia dizendo que era doente. Eu autorizei pobreza quando minha boca só falava miséria. Mas hoje eu tomo de volta as chaves que entreguei para o inimigo através das minhas palavras. Eu fecho com decreto de vida o que eu abri com sentença de morte. Senhor, perdoa-me por toda vez que eu profetizei contra mim mesmo. Por toda vez que concordei com a voz do acusador em vez da tua voz. Por toda vez que minha boca foi megafone do inferno em vez de porta-voz do céu. Eu me arrependo de ter usado o poder criativo da palavra para destruir em vez de edificar. E agora, eu decreto, minha língua é instrumento de vida. Minha boca é portal de bênção. Minhas palavras são sementes de vitória. Eu quebro agora toda maldição autopronunciada. Aquele dia que você disse em raiva, eu quero morrer, e um espírito de suicídio ganhou brecha, está cancelado pelo sangue. Aquela vez que você falou, eu nunca vou ser feliz, e tristeza crônica se instalou, está quebrado pela cruz. Aquela hora que você decretou sobre seu filho, você não presta, e um espírito de rebeldia entrou, está desfeito pela misericórdia. Palavras erradas abrem portas certas para demônios errados. De agora em diante eu coloco guarda na minha boca. Eu não vou mais falar o que o diabo quer ouvir. Eu vou declarar o que Deus já decretou. Quando vier tentação de reclamar, eu vou profetizar vitória. Quando vier impulso de murmurar, eu vou decretar gratidão. Quando vier vontade de amaldiçoar, eu vou escolher abençoar. Porque eu entendi, minha língua não é só para conversar, é arma de guerra. E toda porta que foi aberta por palavras erradas agora, é fechada por decretos certos. Eu decreto proteção total contra toda feitiçaria lançada contra a minha vida. Contra toda macumba enterrada com meu nome. Contra todo trabalho espiritual feito em terreiro para me destruir. Contra toda amarração encomendada por pessoas que me odeiam. Eu não tenho medo de feiticeiro porque eu sirvo o feiticeiro do bem. Eu não temo bruxaria porque eu conheço o bruxo da luz. E quando ele levanta escudo, nenhuma flecha das trevas atravessa. Todo ebó feito na encruzilhada contra mim volta para quem mandou fazer. Toda a vela acesa com meu nome apaga agora sem efeito. Todo boneco de pano amarrado com minha foto se desamarra sem poder. Toda oferenda deixada no cemitério perde validade. Porque eu tenho o sangue de Jesus como antídoto contra todo veneno espiritual.
Eu tenho o nome de Jesus como senha que desativa toda bomba demoníaca. Nenhum encantamento funciona onde há redenção. Eu fecho agora toda a porta que foi aberta através de objetos contaminados. Aquele presente que alguém te deu e você trouxe para casa sem saber que estava carregado, está sendo descontaminado pelo fogo do Espírito. Aquela roupa que você ganhou de alguém com inveja está sendo purificada. Aquele objeto de decoração que veio de lugar errado está sendo anulado. Eu comando. Todo ponto de contato que o inimigo plantou na minha casa perde a conexão espiritual. Senhor, revela objetos escondidos que estão servindo de antena para feitiçaria. Aquele brinquedo do seu filho que está causando pesadelos. Aquele quadro na parede que está atraindo opressão. Aquela joia que está trazendo azar disfarçado. Nada pode ficar escondido diante do teu holofote. No tempo do teu decreto, você vai ter discernimento para limpar sua casa. Você vai olhar para aquele objeto e sentir: isso aqui não fica. E quando você jogar fora, você vai perceber a diferença. Eu decreto: nenhum feiticeiro tem poder sobre mim. Nenhum pai de santo me alcança. Nenhuma mãe de encosto me toca. Nenhum médium me enxerga no mundo espiritual. Eu estou escondido em Cristo. Eu estou selado pelo Espírito Santo. Eu tenho anjos acampados ao meu redor. E toda seta de feitiçaria que voa de dia, toda praga que anda de noite, nenhuma chega perto da minha morada. Porque o Altíssimo é meu refúgio, e debaixo de suas asas eu estou coberto. Eu fecho agora toda a porta que está aberta na dimensão dos sonhos. Aquela janela espiritual que demônios usam para me atacar de noite enquanto meu corpo dorme. Aquele portal onírico que espíritos de incubos e súcubos atravessam para me molestar. Aquele túnel astral que bruxos usam para me visitar e me sugar energia. Tudo está sendo lacrado com fogo angelical. Minha vida onírica não é mais parque de diversão para demônios. É santuário protegido por querubins de guerra. Eu decreto sobre meu sono: será doce e restaurador. Nenhum pesadelo plantado por feiticeiro. Nenhum sonho de morte enviado por inveja. Nenhuma paralisia do sono causada por opressão. Nenhuma visão aterrorizante fabricada nas trevas. Quando eu deitar, dormirei tranquilo. Quando eu acordar, estarei renovado. Porque anjos montam guarda sobre meu quarto. Arcanjos fazem ronda sobre minha cama. E nenhum espírito imundo consegue atravessar a barreira de proteção. Toda viagem astral que espíritos faziam usando meu corpo enquanto eu dormia, cancelada. Todo desdobramento espiritual que acontecia sem minha autorização, proibido. Todo encontro em dimensões das trevas que eu participava sem saber, desfeito. Meu espírito não sai mais sem escolta angelical. Minha alma não vaga mais em territórios controlados pelo inimigo. Quando eu durmo, eu descanso. Eu não trabalho para o inferno de madrugada. Senhor, limpa minha memória onírica. Apaga toda imagem suja que foi plantada nos meus sonhos. Deleta toda cena de pornografia que espíritos imundos projetaram na tela da minha mente adormecida. Purifica toda fantasia errada que foi induzida enquanto eu não tinha controle consciente. Eu não sou responsável pelo que demônios fizeram enquanto eu dormia. Mas eu tomo autoridade agora. Chega, não vai mais acontecer. De repente, você que não dormia há meses vai ter uma noite de paz profunda. Você que acordava 3 da manhã em pânico vai dormir a noite toda. Você que tinha sonhos horríveis toda semana vai começar a sonhar com o céu, com anjos, com Jesus. Porque a porta onírica foi fechada para o inferno e aberta para o céu. E agora seus sonhos se tornam cartas de amor de Deus, não bilhetes de ameaça do diabo. Eu decreto o selamento final sobre minha vida agora. Assim como o sumo sacerdote selava o Santo dos Santos com sangue, eu sou selado com o sangue do Cordeiro. Esse selo é inviolável. Esse lacre é eterno. Nenhuma força das trevas consegue romper o que foi fechado pelo sangue da aliança. Eu estou selado para o dia da redenção. Eu estou marcado como propriedade exclusiva do Altíssimo. Toda porta de entrada na minha vida agora tem o selo: proibido, propriedade do Rei da Glória. Senhor, coloca querubins nas portas da minha vida assim como tu colocaste no Éden. Querubins com espadas flamejantes que impedem todo acesso não autorizado.
Anjos de guarda que não dormem, não cochilam, não tiram férias. Sentinelas celestiais que vigiam cada entrada, cada janela, cada brecha potencial. Nenhum espírito imundo passa pelos guardas do Altíssimo. Nenhum demônio burla a segurança do Eterno. Eu ativo agora sobre minha família círculo de proteção divina. Sobre meus filhos, sobre meu cônjuge, sobre meus pais, sobre minha casa, sobre meu carro, sobre meu negócio, sobre tudo que está debaixo da minha autoridade espiritual. Um anel de fogo que nenhuma feitiçaria atravessa. Um muro de salvação que nenhum encosto escala. Uma cobertura de glória que nenhuma maldição penetra. Nós somos família lacrada, casa blindada, território protegido. Eu decreto, de hoje em diante, toda tentativa do inimigo de abrir nova porta na minha vida será detectada pelo radar do Espírito Santo. Antes de eu cair, serei alertado. Antes de eu ceder, serei advertido. Antes de eu tropeçar, serei sustentado. Porque eu não caminho mais sozinho. Eu não batalho mais sem apoio. Eu tenho backup celestial. Eu tenho inteligência divina me guiando. E toda emboscada é revelada antes de eu cair nela. Senhor, mantenha essas portas fechadas. Não por minha força, porque eu sei que sou fraco. Não pela minha fidelidade, porque eu sei que falho. Mas pela tua graça que me sustenta, pelo teu poder que me guarda, pela tua misericórdia que me cobre. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, e que toda porta que foi fechada hoje permaneça fechada para sempre, no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque enquanto esta oração foi decretada, portas foram fechadas. Algumas fecharam com estrondo, outras foram lacradas em silêncio, mas todas foram seladas pelo sangue. Eu declaro sobre quem ouviu até aqui. Você não é mais a mesma pessoa que começou. Algo mudou na sua atmosfera espiritual. Aquela opressão que te acompanhava perdeu o acesso. Aquela maldição que te perseguia bateu na porta e encontrou trancada. Agora eu decreto bênção profética sobre sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar para te acusar será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Você está blindado, você está protegido, você está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Se você recebe este decreto, escreva nos comentários. Amém. Não é formalidade, é ato de fé que sela tudo o que foi declarado. Quando você escreve amém, você está assinando o contrato espiritual. Você está concordando com o céu. Você está ativando na terra o que já foi decretado nas regiões celestiais. E agora compartilha este vídeo, porque você conhece alguém que está sob ataque, alguém que tem portas abertas e não sabe. Seja instrumento de libertação na vida de outra pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sino, porque aqui você encontra oração de guerra, não oração de entretenimento. Aqui você encontra decreto de autoridade. Aqui você aprende a fechar portas. E toda semana tem conteúdo novo que vai te fortalecer na batalha espiritual. Você não está sozinho nessa guerra. Nós somos exército do Rei. Que o Deus de paz esmague Satanás debaixo dos seus pés em breve. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que o amor de Deus seja derramado no seu coração. E que a comunhão do Espírito Santo te fortaleça todos os dias. Você saiu da escravidão. Você atravessou o Mar Vermelho. E toda a porta do Egito espiritual ficou para trás. Você é livre. Você é vitorioso. Você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém.